O grande segredo, irmãos, de tudo na vida é você compreender o ambiente que você está vivendo. Se é um ambiente bom, um ambiente ruim, se você está vivendo coisas ruins e por que você está vivendo aquilo. Mas para isso você precisa compreender. E para resolver aquilo, você precisa compreender o que está certo, o que está errado, para ser mudado na tua vida. Quem me compreendeu? Então, fique atento, porque o conhecimento, ele liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela liberta, mas só de ouvir falar? Não. O conhecer não está falando de ouvir, mas está falando de ouvir e praticar. Então, se você ouve a verdade, conhece a verdade, então você pratica a verdade, então você vai usufruir das promessas que aquela verdade está estabelecendo. Mas por isso que a Bíblia diz lá, o autor de Tiago, ele diz: não serem meros ouvintes, mas sim praticantes. Precisamos praticar a palavra, irmãos. Você sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente vem na igreja, a gente fala assim, então, olha, eu fui na igreja. Cria um desencargo de consciência. Aquele peso da consciência sai, né? Fui na igreja, já cumpri meu papel com Deus. Nananina, não. Você tem que praticar a palavra que Ele entregou. Se você não praticar, quer te dizer algo. Você vai ficar apenas um pouco feliz pelo culto, não é? Porque ninguém aqui tem cara de velório, né? Vocês perceberam que o pessoal pula, bate palma aqui. No mínimo você sai aqui feliz do culto, no mínimo. Você vai sair aqui feliz. Mas isso não quer dizer nada. Você precisa praticar a palavra. Se você não praticar, não adianta nada. E eu quero desafiar você para procurar entender essa palavra, porque é tempo de reconstruir, amém? Quando tudo está destroçado, destruído, é necessário você ter uma atitude para a reconstrução. Se você estava fazendo algo e não estava indo bem, e aquele algo veio à ruína, você precisa reconstruir. Se você estava planejando algo e não tinha começado ainda, porque estava com medo, porque estava olhando para o tempo, como diz lá em Eclesiastes, quem fica olhando para o tempo não vai semear. Se você estava olhando para o tempo, para ver se o tempo é propício para você semear, construindo algo, eu quero dizer para você, é tempo de construir também. Então eu quero desafiar você. No livro de Efésios, capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que o autor aqui aos Efésios está dizendo é que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Na onde? Nas regiões celestiais. As nossas bênçãos já foi liberada, a tua bênção já foi liberada. Tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez, através do seu Filho Jesus Cristo. E essas bênçãos estão na onde? Nas regiões celestiais. Mas para você trazer ela ao seu favor, você precisa praticar alguns princípios. E é dessa forma que você vai materializando as bênçãos de Deus que estão nas regiões celestiais, que estão no mundo do Espírito, praticando princípios de Deus. Então você vai materializando aquilo ao seu favor. Que seja um casamento abençoado, que seja um sucesso no seu negócio, que seja um sucesso na sua vida ministerial, que seja um sucesso na sua saúde.
E eu quero aqui trabalhar com vocês sobre a reconstrução das 12 portas da cidade de Jerusalém, que no tempo de Neemias, essas portas, elas foram destruídas, muros foram destruídos. No tempo de Neemias, do profeta Neemias, a cidade precisava ter muros e ter portas bem reforçadas. Cidade com muros e com portas bem reforçadas era sinônimo de fortaleza, de segurança, de estrutura, de imponência. Na época de Jesus também era a mesma coisa. As cidades precisavam ter muros, precisavam ter portões ou portas bem resistentes. Uma cidade bem resistente, os inimigos pensavam 10 vezes para tentar atacar aquela cidade. Na Idade Média também a mesma coisa. As cidades precisavam ter muros, portões ou portas bem resistentes, porque isso representava que aquela cidade era fortificada. E quando um muro era danificado, eles procuravam reconstruir, ou que seja o muro, que seja a porta, mais rápido possível, para que os inimigos não encontrassem aquela falha no muro ou na porta e entrar por ali. E nessa noite eu quero trabalhar com vocês sobre isso. Mas antes de começar a trabalhar, eu quero ler em Neemias capítulo 2 e verso 17. Diz assim: então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Então Neemias aqui chamou o povo à responsabilidade. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém e reconstruir os portões, as portas, porque estar com uma cidade com os muros destruídos é humilhante, é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de ser vítima dos inimigos. Então ele desafia o povo aqui. Mas Neemias precisava disso. Nesse momento, o povo de Israel, o povo hebreu, tinha acabado de passar por um momento terrível da sua história. Eles estavam passando um resultado final de 70 anos de cativeiros. Os babilônicos entrou em Jerusalém e destruiu. Foi eles que destruiu os muros, destruiu os portões. E muitos deles foram cativos, foram presos, foram tomados como escravos. E nesse momento, Neemias estava no palácio do rei da Síria. Ele era o copeiro oficial do rei. Ele era um homem muito competente, um homem muito inteligente, que o rei da Síria o amava e confiava nele. Agora imagine, irmãos, o cara vivendo no palácio, comendo a comida do rei, dormindo na casa do rei, porque o palácio é a casa do rei, usando todas as roupas, porque ele vivia do lado do rei. Se o rei estava lá na cadeira dele, alguém ia servir água para o rei, ele tinha que experimentar primeiro, para garantir que não tinha nada de errado com aquela água. Se era o vinho, ele tinha que experimentar primeiro. Se era uma comida, ele tinha que experimentar primeiro. Então, irmãos, preste atenção nisso. A vida dele era um mar de rosas, mas de repente ele recebe os seus compatriotas de Israel, e ele pergunta: como que está Jerusalém? Está destruída. Está destruída. Muitos de nós foram feitos escravos, e muitos de nós foram feitos escravos pelos próprios compatriotas e vendidos para as nações.
Estava uma destruição. O negócio estava destruído, bagunçado, sem ordem, sem decência. Uma cidade poderosa estava destruída. E aquele homem então decide no seu coração ir para Jerusalém, mas ele precisava da liberação do rei da Síria. Então ele orou, então falou com o rei, e o rei o abençoou para ir. O rei o liberou para ir. Ele, irmãos, imunizou de todos os documentos para ele chegar até em Jerusalém, tendo autorização do rei para fazer o que ele quisesse. Mas mesmo assim ele enfrentou problemas com pessoas de outras nações, com pessoas compatriotas dele mesmo. Ele enfrentou problemas. Mas mesmo assim, Neemias sabia que a reconstrução era necessária para ter uma cidade fortificada. E essa cidade hoje é você. É você. É você. O que precisa reconstruir na sua vida? O que precisa ser feito? Quais são os portões que foram destruídos, talvez por um pecado, por um problema, por uma frustração, por uma situação? E esses portões, ou talvez este muro, que é você precisa ser uma fortaleza. Hoje nós estamos passando por um ambiente de pandemia, de nível mundial. Isso está assolando de maneira econômica, espiritual, psicológica, emocional, física. Muitas pessoas acabam morrendo. E muitas pessoas ficam com medo por causa disso. O que foi afetado em você? Você sabia que muitas pessoas estão passando com sérios problemas psicológicos? Aqueles que não tiveram uma sequela, que não faleceram, estão com problema psicológico. Eu acredito que os psicólogos que fazem terapia nunca ganharam dinheiro como estão ganhando agora. Na minha rede social, por volta e meia, eu vejo alguém pedindo indicação de um psicólogo que atende criança, ou que só atende, hoje eu vi, atende criança e adulto. Nunca os coaches ganhou tanto dinheiro como tem ganhado nos últimos tempos. Eu falo isso porque eu tenho uma formação, só não pratico. Porque a alma das pessoas estão doente, as pessoas estão com medo, as pessoas estão sem inteligência emocional. E quando falta inteligência emocional em nós, as portas ficam destruídas. As portas espirituais, emocionais, física que seja, ficam ali escancaradas, irmãos, para o inimigo entrar na sua alma, no mundo do espírito, para te afetar, para te perturbar. Eu vou ser mais pedagógico aqui, para a gente ganhar tempo, porque são 12 portas, e dessa forma vocês entendem, e eu consigo falar sobre as 12 portas de maneira mais sintética. Amém? Primeira porta, está lá em Neemias capítulo 3 e verso 1, fala, eu nem vou ler, só vou dar referência, você lê em casa, ou assista o vídeo de novo e vai anotando, e você aprende mais ainda. Amém? Neemias 3:1 diz sobre a porta das ovelhas. A porta das ovelhas fala também de servos. Devemos restaurar a nossa condição de submissão e reverência à obediência a Deus. A porta das ovelhas é a restauração da sua condição de submissão e reverência e obediência a Deus. Se você restaurar isso na tua vida, você se torna uma ovelha de novo. Se estava querendo virar bode, volta a virar ovelha de novo. Quem me entendeu, diga amém. Amém? Então precisa ser restaurado a porta das ovelhas. As ovelhas obedecem o pastor.
as ovelhas precisam obedecer o pastor, que é Jesus Cristo, que usa líderes aqui na terra como a sua representação para te ajudar a dar direção para a tua vida. Segunda porta que precisa ser restaurada, a porta do peixe. Está lá em Neemias 3 e verso 3. Lembrando que lá tinha 12 portas na cidade de Jerusalém no período de Neemias. A porta do peixe. Peixe fala de vidas. Devemos restaurar a nossa condição de servos de Deus quanto à missão de ganhar almas para Deus. Só vai desejar, irmãos, obedecer a Deus quem for ovelha. E só vai se preocupar em ganhar almas para Deus aqueles que de fato é ovelha. Peixe fala de vidas. Precisamos restaurar o desejo de ganhar almas para Deus. E no contexto aqui também, dessa porta também fala de negócio, porque a porta do peixe era na onde entravam e já tinha negócio, pessoas vendendo peixe. Então aqui fala de duas coisas, fala de você, como ovelha de Deus, ter a restauração do desejo de ganhar vidas para Deus, através da sua vida, através do seu testemunho, através do seu exemplo, do seu evangelismo, do seu trabalho, do seu discipulado. Mas também fala de negócio, do negócio do reino dos céus. João 15,16 diz o quê? Não foi você que me escolheu. Deus falando, ó, não foi você que me escolheu. Eu vos escolhi e os designei para que ide e dei fruto, e que esse fruto permaneça. Tudo que você pedir, eu vou te dar. Deus está dizendo, eu estou louquinho para te abençoar. Estou com muita vontade de te abençoar. Trabalha comigo. E aí então, Mateus 6,33 diz o quê? Quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas, amém? Tudo aquilo que você precisa, Deus vai te dar, irmãos. Essas coisas, está dizendo, essas coisas mesmo aqui, ó, coisa, seu carro, sua moto, o que você tem sonhado. Quando a gente então, como ovelha, obedece a Deus, buscando o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça, então nós, por este motivo, nós queremos ganhar almas. E se nós ganhamos almas, discipulamos, e estamos trabalhando e discipulando essas almas, nós estamos trabalhando para Deus. E quando nós estamos trabalhando com Ele, Ele nos abençoa em todas as coisas. Terceira porta, a porta velha, está lá em Neemias 3 e verso 6. A porta velha, devemos restaurar os valores da fé genuína em Jesus, com relação à simplicidade da mensagem do Evangelho eterno, amém? Precisamos, irmãos, restaurar os valores da fé genuína. Precisamos amar. Romanos 10,17 diz o quê? Diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Valorizar um ambiente desse aqui, na grande celebração, na célula, porque dessa forma, irmãos, não adianta achar que, eu sou filho de Deus, mas eu não congrego. Irmãos, pelo amor de Deus. O autor aos Hebreus 10:25 diz lá que é para todo mundo congregar. Se a gente não congrega, irmãos, a gente não é ovelha. A ovelha anda junto com a outra. Ovelha que anda sozinha, o lobo come. É só lembrar, por que Deus chama a gente de ovelha? Porque a ovelha é um bichinho sem senso de direção. Ela precisa estar junto com as outras e cuidada por outros. É por isso que a Bíblia tem a figuração de chamar nós de ovelha. Quem está me entendendo?
Então nós precisamos, irmãos, ouvir, ser ministrados, ser pastoreado. Senão a gente começa a transformar outra coisa. Começa a virar bode. E uma e outras, antes de virar bode, o lobo come. Quem está me entendendo? A quarta porta, a porta do vale, está lá em Neemias capítulo 3 e verso 13. A porta do vale, devemos restaurar confiança e esperança nas vitórias durante as lutas. Muitos tentam escondê-la sem tentar enfrentar. Nunca escondem, nunca procurem esconder as lutas, mas enfrente as lutas. As pessoas têm um sério problema de procrastinar, né? Geralmente todo procrastinador, ele esconde as lutas, ele foge dela. Ou esconde a luta ou esconde dela. Nós precisamos restaurar, irmãos, a esperança. No livro de Joel, capítulo 3, lá fala sobre multidões, multidões no vale da decisão. É no vale que se decide a guerra. Até hoje, estrategicamente, quando em uma guerra tem enfrentamento de dois exércitos, sempre eles procuram a estratégia de se encontrar no vale. Porque é lá no vale que se decide. Quando Davi enfrentou Golias, foi na onde? No vale. Nunca corra dos seus problemas. Porque quando você enfrentar os seus problemas na capacitação de Deus, como ovelha de Deus, como filho de Deus, você vai vencer os seus problemas. Davi foi lá. E como que Davi foi enfrentar o Golias? Ele diz bem claro: eu te enfrento no nome do Senhor. Só a ovelha faz isso. Quem não é ovelha, ele vai meter o peito assim, ele vai abrir, ele acha que ele vai com toda a força e vai apanhar. Foi por isso que os demais não foram, porque estava longe do propósito de Deus. Mas lá no meio do povo de Deus, olha para você ver, tinha um exército, o exército era de Deus, do povo de Deus, mas estavam tudo com as suas portas emocionais destruídas, porque eles ficaram 40 dias ouvindo o gigante dizendo: tem homem aí? Se tiver, vem aqui. Se me vencer, venceu a guerra. Se eu te vencer, nós vencemos a guerra. A porta emocional deles foram destruídas, e eles ficaram com medo. Mas aqueles que andam no temor do Senhor, praticando princípios. Davi, estudando a vida de Davi, ele falhou algumas vezes, falhou, mas ele mais acertava do que falhava, porque ele tinha, irmãos, um temor muito grande acerca das coisas de Deus. E quando ele errava, ele não ficava escondendo o problema dele, não. Quando Deus usava um profeta para exortar ele, ele dizia: esse cara sou eu, é eu mesmo. E ali ele já caía, já prostrado, chorando, e fazia aquele piseiro santo. Mas não era de malandragem, não, era de arrependimento. Sim, meu Deus, eu fiz isso, eu sou isso mesmo. E ele começava: Deus, não aguento mais chorar, a minha cama está um mar de lágrimas. Olha só, ele virava até, ficava algo poético. Entenda algo: tudo na vida se resolve praticando princípios. Não fiquei pensando, irmãos, eu vim na igreja, aconteceu uma mágica, mudei. Não. A gente vê na Bíblia, irmãos, que os homens de Deus, em todo o tempo, eles estavam passando por um processo de transformação. A gente vê os profetas errando, acertando. A gente vê o Davi foi lá, fez tudo bonito no começo do seu chamado, venceu Golias, o cara virou o cara, mas de repente
quando ele virou o rei, deu bobeira, se encantou com a mulher lá do seu amigo, foi lá, adulterou, pagou um preço terrível por causa disso. Mas o que aconteceu? Ele se arrependeu, e depois disso Deus chamou ele. Ele é segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Só somos perfeitos por causa de Cristo, mas por nós mesmos nós não somos. Mas é por causa de Cristo que nós, eu e você, podemos ser chamados de perfeitos. Se nós não tiver Ele, irmão, nós estamos enrolados. Quem entendeu, diga amém. A porta do monturo fala de lixo. Devemos restaurar as características de santidade através da limpeza da alma, jogar fora tudo que possa impedir o agir de Deus. O lixo dentro de nós impede o agir de Deus, irmãos. Quem está me entendendo? Diga alguma coisa aí, irmãos, para me saber que você está entendendo. Que pode ser o quê? Sentimento de ira, ódio, medo, inveja, ressentimento, falta de perdão. Lixo. Se você anda com o seu coração cheio de lixo, você impede o agir de Deus. Não que Deus fica limitado, não, é porque Deus, Ele não vai agir num coração sujo, fora do propósito dEle, porque Deus tem a forma dEle agir, e é dentro dos padrões dEle e não do nosso. Quem está me entendendo, diga amém. Está com raiva de alguém? Libera perdão. Vai liberando perdão. Eu não consigo. Confessa, irmão, confessa. Vai aí, eu não aceito. Entra numa briga aí com você mesmo. Quantas das vezes eu tive que fazer isso? Sou uma pessoa, filho de nordestino, pessoa que foi criado num ambiente, irmãos, não sei se isso é genética, se é cultural. Você fica com a personalidade totalmente. Ontem eu estava conversando com meu pai, jantando com ele, e aí vi lá meu bisavô, a foto dele. Pensa no homem da cara brava, irmãos. Na foto, com a mulher dele do lado, parecia um bicho. Na foto. Morreu com 109 anos o homem. Essa brabeza toda, eu fiquei até admirado. Como que demorou para morrer desse jeito? 109 anos. Então, limpar o coração. E por volta e meia eu tenho que entrar em Deus. Senhor, eu não aceito isso, sentimento. Senhor, eu queria matar. Senhor, não, Senhor, não aceito isso no meu coração, não. Senhor, eu queria pisar no pescoço. Senhor, não, Senhor, eu não aceito isso. Em nome de Jesus. As irmãs, libera perdão aí para os seus maridos. E as mulheres têm uma memória boa, né? Um dia o pastor estava pregando. O pastor estava pregando sobre família, restauração. O pastor de fora. Aí o casal veio até ele, falando que a palavra era boa, mas aí começou a vomitar a mulher, né? Começou a vomitar lá o problema do marido. E aí, você tem que falar para ele, pastor. Esse homem, ele fica negando as coisas para mim. Tem uma manga, ele me negou uma manga, pastor. O senhor não entende. O pastor virou para a irmã e falou assim: irmão, resolve esse problema, dá a manga para essa irmã logo. Aí o marido falou assim: pastor, o senhor não está entendendo, essa manga, o problema é há 14 anos atrás. Você entendeu como que o negócio? A mulher estava com o coração cheio de lixo, irmão. Imagine que terrível esse casamento, essa mulher lembrando essa manga de vez em quando, irmãos. Pelo amor de Deus, não, libera. Olha o lixo, era uma manga, estava no coração, virou lixo no coração da mulher. O trem lá apodreceu, azedou, virou um troço esquisito lá. Meu Deus do céu. Então para que, irmão, sofrer? Por que eu não aceito? Eu não aceito, irmãos, ficar com a minha alma doente, porque eu sei que eu não vou ganhar nada de bom, só vou ter prejuízo. Decida no seu coração: não vou andar com raiva de ninguém, não vou andar com ódio de ninguém, não vou andar frustrado com ninguém, não vou esperar nada de ninguém. Se quiser fazer, faz, se não quiser, não faz. Mas eu não vou ficar esperando nada e não vou ficar encabulado com isso. Sou homem livre.
E vai acontecer tudo na hora certa, em nome de Jesus. Sexta porta, a porta da fonte. Está lá em Neemias 3 e verso 15. A porta da fonte fala do Espírito. Devemos restaurar a nossa intimidade com o Espírito Santo, de maneira a dar liberdade para ele agir. Toda ovelha, ela tem que ter uma boa relação com o seu pastor. O Espírito Santo é o consolador de Deus, irmãos. A igreja do século 21, ela tem andado uma igreja business. Eu vou lá na igreja para ver se Deus me dá alguma coisa. Não. Você sabe por que eu vim aqui hoje? Para o adorar. Eu não vim pedir nada para Ele. Você sabe por quê? Lembra do primeiro versículo que eu li? Em Efésios 1 e verso 3? Lá diz que nós já somos abençoados. Eu já sou abençoado, você já é abençoado. Nós não precisamos pedir nada, irmãos, nada. Nós só precisamos de intimidade, de intimidade, de intimidade. O casal, quando tem uma boa relação de intimidade um com o outro, não precisa nem falar nada, é só dar aquela olhadinha. Irmão, tem coisa que eu peço para minha esposa, assim, é só uma força de expressão, só de olhar. De olhar para ela, já sabe o que eu quero. E é a mesma coisa quando ela olha para mim. Mas por quê? Tanta intimidade. Vou procurar falar algo aqui agora, sem criar escândalo. Isso aconteceu hoje. Nós estávamos quase se arrumando para vir para a igreja. A Jaqueline falou bem assim: meu bem, nós vivemos tão bem, né? A gente não briga, né, meu bem? Eu falei assim: sim. Eu falei assim: eu sou bem, você vai ficar brigando, meu bem? Eu prefiro fazer outras coisas. Você entendeu, irmãos? Aí nós começamos a brincar sobre isso. Então, irmão, meu Deus, você tem que arrumar tempo para brigar, o marido e mulher. Não, irmão, vai fazer outras coisas. Amém? Quem me entendeu, diga amém. Sétima porta, a porta das águas, Neemias 3:26. A porta das águas fala de limpeza. Devemos restaurar a importância da leitura da Bíblia como única fonte purificadora de Deus para a vida do homem. Amém? Precisamos restaurar, irmãos. Quantos crentes que não lê a Bíblia durante o dia? Eu todos os dias, every day, todos os dias, eu só saio de casa se eu ler a Bíblia. Todos os dias. Não é conversa fiada, é todos os dias, irmãos. Você sabe por quê? Porque ela é a fonte da minha limpeza. Porque quando eu estou na rua aí, eu sou tentado, eu lembro dessa fonte aqui. A fonte que limpa o coração, a mente. Conhecereis a verdade vos libertará. Como que você é liberto se você não conhece a verdade? E não consegue praticar porque não conhece? Então todos os dias, toma seu café da manhã. É o café da sua manhã, é a palavra. Se você não tem costume de tomar café preto, com pão, sei lá, o leite, com Toddy, então isso vai ser um dos cafés para você, em nome de Jesus. Que seja um capítulo, irmão, um capítulo. Faz. Eu comecei, irmãos, a fazer como forçando um hábito. Se você fazer na segunda vez, já começa a melhorar. A terceira vez, você fazer uma semana já se torna um hábito. Então, isso vai fazer parte da sua vida. Oitava porta, está lá em Neemias 3:28. A porta dos cavalos fala de força. Devemos restaurar nossa fé na confiança no poder de Deus. Precisamos restaurar nossa fé constantemente, irmãos. Constantemente. Por isso nós precisamos estar aqui, num momento como esse, na célula. Porque nós precisamos restaurar a nossa fé.
Pessoas com fé, segundo a ciência, elas, se tiver doente, elas são curadas com mais facilidade. Pessoas com fé, tudo para ela, irmãos. Eu trabalhei na área farmacêutica há 20 anos. Quando você olha as coisas sem fé, nada dá certo. Eu lembro que quando o laboratório mudava a embalagem do medicamento, tipo assim, a embalagem era vermelha com amarelo, aí mudava lá para azul com vermelho, e colocava nova embalagem, mas a fórmula continua a mesma, ou inalterável. A pessoa, não é esse remédio não. E quando a pessoa, irmão, falava assim, no próximo mês ela ia falar, com certeza. Olha, eu não conheço um caso, eu não me lembro de um caso. Quando a pessoa falava assim, ela chegava no outro mês, mudou, não é a mesma coisa. Por quê? Ela já viu um negócio sem propósito, sem fé. Tudo que é com fé funciona melhor. Amém? Nós temos uma fé comum que todos nós temos, que pode ser ativada, irmãos, através de uma imagem. Eu já contei aqui várias experiências, né? Vou contar essa aqui rapidinho. De madrugada, um dia, Jaqueline, irmãos, ela tinha um problema de solteira, de dar infecção na garganta. Olha, foi uma luta para ela vencer isso. E um dia, nós tínhamos pouco tempo de casado, talvez 2 anos, 3 anos no máximo. Ela amanheceu com a garganta fechada, irmãos, travada. E eu olhei as bolas de pus assim na garganta dela. E aí, irmão, aquele dia eu estava de plantão, amanheci do plantão. Aí eu fui dormir em casa e aí eu estava muito cansado. Fui lá na caixinha de remédio, olhei, irmão, não tinha um anti-inflamatório, não tinha um analgésico, não tinha um antibiótico. Só tinha um remédio de verme. Albendazol. Peguei o albendazol e falei assim, ó, meu bem, toma rapidinho esse remédio, que você vai ver daqui um pouquinho, você tá beleza, você vai amanhecer zero. Falei assim. Ela tomou, ela amanheceu curada, sem nenhuma infecção. Sabe como que eu desbloqueei ela? Através de uma palavra de confirmação. Vocês estão entendendo, irmãos? O que eu fiz? Eu só ativei uma fé comum. Isso não é fé sobrenatural, não foi Deus que chegou lá e... Não, eu só usei uma fé comum que todos nós temos. Quem está me entendendo? Então você precisa de força. Uma pessoa sem fé é uma pessoa sem força. Essa olha, não vai dar certo, né? Está tão difícil. Acho que eu vou fechar meu comércio. Vou fechar, não aguento mais. O negócio está difícil. Ainda que tem que contar assim que não está. Ela tem que declarar que não está bem para alguém ter pena dela, para dizer que ela fechou porque ela estava realmente difícil. Não, irmãos. Veja os problemas como desafio para você conquistar, para você vencer. Como diz o Walt Disney, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Vocês estão entendendo, irmão? Você quer ser alguém que tem atitude, que não tem medo da dificuldade? Você quer vender lenço ou chorar? Eu prefiro vender lenço. Então, em nome de Jesus, quero desafiar você a isso. 9ª porta, a porta oriental. A porta oriental fala ou porta dourada, fala de restaurar o desejo de conversar com Deus através da oração. Fala de intercessão. A porta oriental ou a porta dourada, ela está até hoje lá na cidade de Jerusalém. Em 1500 e alguma coisa, eu esqueci o nome que não era do povo hebreu, que tinha tomado novamente Jerusalém. Ele sabia que havia uma profecia que quando o Filho de Deus viesse, ele ia passar pela porta. Ele lacrou a porta, está lacrada até hoje a porta de Jerusalém. Essa porta aqui, a porta oriental ou a porta dourada.
E aí os muçulmanos colocou um cemitério na frente para profanar a porta. E atrás da porta, depois da porta, tem lá a mesquita. Então, irmãos, queria falar de intercessão, né? Está esperando interceder. Temos que ter atitude de oração, de interceder, de clamar, de suplicar, em nome de Jesus. Tudo que você vai fazer, interceda. Vai dar certo sim, em nome de Jesus. Ah, meu filho vai se voltar para Jesus. Ah, minha mãe vai ser curada. Meu casamento vai ser restaurado. Interceda, creia, tenha força, exercite a força de Deus que está em você. A Bíblia diz que o reino de Deus está na onde? Na onde que o reino de Deus está, irmãos? Dentro de nós. Exercite o reino de Deus que está dentro de você. 10ª porta, a porta da guarda, está lá em Neemias 3:31. A porta da guarda fala de vigilância. Devemos restaurar a preocupação com a vigilância de nossas vidas. Quer dizer, como que eu faço para garantir que eu fico firme? Vigie você mesmo, a sua vida. Você tá vendo, eu estou pegando um caminho aqui, eu não posso sair muito por causa da transmissão. Estou pegando um caminho torto, opa, volta, se alinhe de novo, em nome de Jesus. Seja guarda de você mesmo. Por isso que nós temos que meditar na palavra todos os dias, ser amigo do Espírito Santo, para Ele nos conduzir na nossa caminhada. 11ª porta, a porta da prisão. A porta da prisão fala de cadeias, de amarras. Devemos restaurar a nossa visão com relação às promessas de Deus para as nossas vidas. Precisamos restaurar a visão, irmãos, em relação das promessas de Deus. Tem alguma coisa amarrada na tua vida aí? Que o trem não vai? Vai vendo a visão de Deus. Deus não vê você amarrado. Deus vê você livre, liberto, restaurado. Comungue com a visão de Deus. Eu já cansei de ouvir pessoas dizer assim: eu não tenho jeito, eu não consigo firmar na presença de Deus, eu não consigo ter um casamento bonito, eu não consigo ter uma empresa, eu não consigo exercer o meu chamado de filho de Deus, porque ela se vê amarrada. Não, irmãos, se vê como Deus te vê. Ele vê você como livre, como filho. Jesus falou o quê? Ele é rei dos... Como que Deus te vê? Vocês são um príncipe. Ele é senhor Ele é autoridade de outras autoridades. Você é autoridade. Você é filho de Deus, é príncipe. Se você é filho de Deus, você é príncipe. É filho de Deus. Se veja dessa forma, age dessa forma, se comporte dessa forma. 12ª porta e última porta, a porta de Efraim, está lá em Neemias 12:39. Este nome foi dado para o segundo filho de José, que significa porção dobrada ou duplamente frutífero. Lá em Gênesis 41:52 diz: ao segundo filho chamado Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Olha só a parte final: Deus vai fazer prosperar na onde você tem sofrido. Você tem sofrido na onde? No seu casamento? Com seus filhos? Com sua saúde? Com o seu chamado que não consegue ir adiante? Tem medo? E por volta e meia você tem vergonha de você mesmo por causa disso? Deus está dizendo que Ele vai fazer você prosperar. E prosperar é você ter paz. A palavra prosperar vem da palavra hebraica shalom, que significa paz, que significa felicidade, próspero. Então Deus está dizendo: vou fazer você prosperar onde você tem sofrido. Mas para isso, você precisa ter o comportamento de filho e não de bastardo.
mas de filho. Quem entendeu, diga amém. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você fique com essa palavra. Se você entender que precisa ouvir ela novamente, ela vai estar no YouTube ou no Facebook. Irmão, todas as palavras que eu prego, eu ouço ela de novo. Por quê? Porque eu quero que Deus continue falando comigo. Porque eu não falei segundo o meu pensamento, eu falei segundo aquilo que Deus ministra no meu espírito. Amém? E muitas das vezes a gente precisa ouvir de novo, para a gente captar a informação que você está ministrando, entregando para as pessoas, e muitas das vezes você não consegue pegar. Amém? Isso. Adora o Senhor por essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Adora o Senhor por essa palavra nessa noite. Você sabe que você precisa restaurar essas portas da sua vida. Você sabe disso, que você precisa ter essa restauração dessas portas, para que a sua vida não mais seja a mesma, em nome de Jesus. Eu quero que você medite nessa palavra que você ouviu hoje, que você tenha no seu coração o desejo de andar em intimidade com Deus, de viver na presença do Senhor. Sim, que você deseje verdadeiramente ter essas portas restauradas, para que você se torne filho de verdade, ande como filho de Deus. Isso não quer dizer que você não vai passar por problema, mas quer dizer que você vai vencer, porque Deus falou através da sua palavra, que quando a gente restaura essas portas, Ele vai fazer você prosperar na onde você tem sofrido. E aonde você tem sofrido, Deus está dizendo hoje: eu vou fazer prosperar. Mas aí vem uma pergunta: você quer prosperar? Você quer continuar sofrendo? Que muitas das vezes as pessoas querem, mas se você deseja no seu coração ter uma vida transformada, uma vida que possa usufruir de todos os benefícios de Deus, tenha no seu coração deseje. Ele não desistiu de você. Deseje que essas portas sejam restauradas. Deseje. Estou cansado de perder. Estou cansado de perder. Eu quero desafiar você nessa noite a se cansar de ser um perdedor, de se cansar de perder, de se cansar de ter um casamento ruim, de se cansar de ter uma família ruim. Quando eu falo ruim, no sentido que o negócio não encaixa, é um pé de guerra o tempo todo. Eu quero desafiar você a cansar de tudo isso, para você usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você reservado, em nome de Jesus. Isaías capítulo 1 e verso 19 diz que aquele que obedecer comerão os melhores frutos dessa terra. Se você quer comer os melhores frutos dessa terra, obedeça ao Senhor. Então você vai comer em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Coloca a mão no teu coração. Não vou chamar ninguém para oração coletiva hoje. Sim, meu Pai, restaura aqui aquele que precisa de restauração. Cura aquele que precisa de cura agora. Aquele homem, aquela mulher, aquele que está nos assistindo agora por este vídeo. Meu Deus, venha fazer, meu Deus, cumprir o teu propósito na vida deste homem, desta mulher agora. Sim, meu Pai, restaura agora a mente deste homem, desta mulher, para que eles desejem firmemente, terrivelmente, eles possam desejar que todo o lixo que está no seu interior, que tem atrapalhado o seu caminhar, seja colocado para fora, que esses lixos sejam retirados deste homem, desta mulher, esse desejo errado, esse pensamento errado, meu Deus, em nome de Jesus, que seja agora tirado deste homem, desta mulher, para que no nome do Senhor Jesus, este homem, esta mulher, possam em nome de Jesus,
prosperar em todas as coisas, é que nós oramos nessa noite e declaramos em nome de Jesus. Sim. Ele não desistiu de você. Sim. Ele está falando para você agora. Ele não desistiu. O Deus do impossível não desistiu de mim. Não! Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Sim. O Deus do impossível não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. Tua destra me sustenta. Ele não desistiu. Você está aqui hoje porque Ele não desistiu. O Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível.